Hoje nós vamos ver em história os primeiros habitantes do Brasil. Vocês vão datar aí para mim as páginas 44 até a página 52, tá? 44 a 52. Matheus, está me ouvindo? Não está me ouvindo? Oi, Ana Clara! Oi! Que bom te ver! Muito bom te ver, viu? Estou feliz de você estar aqui com a gente. Pega o livro de história, então, quem está chegando agora. Matheus, eu vou colocar aqui para você no bate-papo. Oh, Deus. Que página? Só um minutinho. 44. Eu acho que tá todo mundo para te falar, tá? Vamos esperar todo mundo chegar. Pronto. Datem aí para mim, meninos. Hoje a gente vai ver história, página 44 a 52, tá? Sobre os primeiros habitantes do Brasil. Tá ouvindo agora, Matheus? Quando você quer? Vamos lá, vamos começar a aula. Quando nós falamos sobre os primeiros habitantes do Brasil, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Os índios, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele falou, todo mundo falou que aqui era uma terra virgem. Na verdade, não era. Tudo que é virgem quer dizer que não tem nada, não habita nada ali. Não foi mexido em nada. E, na verdade,
os índios já estavam aqui, né? Então, a terra já estava sendo habitada. Então, na verdade, os portugueses, quando chegaram aqui para colonizar o Brasil, aconteceu o seguinte, eles não descobriram o Brasil, eles simplesmente chegaram numa terra que já estava habitada pelos índios. E com tudo isso, fala aí na página 44, se vocês olharem no segundo parágrafo, fala o seguinte: como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram os do povo tupiniquins, da família dos tupins, que era o maior grupo aqui no litoral brasileiro, certo? Esses índios, esses tupis, eles praticavam a caça e a pesca, o que não é novidade para a gente, que a gente já vem ouvindo isso há muito tempo, ok? Aí no finalzinho fala o seguinte, eu quero até que vocês sublinhem essa parte, que na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre os indígenas para o rei de Portugal, com certo espanto da cultura dos índios. Então, olha só o que fala aí no finalzinho para vocês sublinharem. Já se demonstrava um certo espanto com a cultura indígena, que era diferente em vários aspectos da cultura branca europeia. Isso gerou no português um certo preconceito em relação ao outro, no caso indígena. Ou seja, para o português era mais fácil discriminar do que procurar entender. Sublinharam aí para a tia essa parte? Então, nessa parte que ele está falando aí, isso acontece até os dias atuais, né? Para entender a cultura, é mais fácil você discriminar a cultura do outro do que você aceitar ou procurar entender que cada um tem seu tipo de cultura. Assim foi naquela época, na época em que os portugueses chegaram aqui, entendeu? Virando a página aí, na página 45, fala de uma parte que no Brasil existiam 4 grupos etnolinguísticos principais. Sublinha aí para a tia. O Tupi-Guarani, que ficava na região do litoral, Macro-G, ou Tapuia, na região do Planalto Central, Aruaque, na Amazônia, e Caraíba, também na Amazônia. Os tupis foram os primeiros a fazer contato com os portugueses. E os portugueses, chamavam os grupos indígenas de nações, que compreenderiam várias tribos, algumas delas com diversas aldeias. O que eram as aldeias? Era o conjunto de ocas. O que eram as ocas? Eram, na verdade, construídas por quê? Por galhos de árvores e o que mais? Coberta por palha, certo? Vocês já viram, não já viram as ocas? Quem já desenhou uma oca aí? Todo mundo já desenhou uma oca, né? Então, continuando aí embaixo, a outra história do descobrimento do Brasil, que vem a ser isso daí? Foi o que eu falei lá no início para vocês, que quando os portugueses chegaram aqui, eles falavam que aqui era uma terra virgem. Na verdade, não era uma terra virgem, porque os indígenas já estavam aqui, certo? Então, eles não descobriram, eles conquistaram, entendeu? Na verdade, não foi uma descoberta, foi uma conquista. Então, os portugueses não descobriram, eles conquistaram o Brasil. Esse barulho aí foi um carro que passou aqui na rua doido, tá? Todo dia a mesma coisa. Na página 46, mostra o Brasil, o mapa do Brasil, se vocês observarem, e aí mostra exatamente como que está distribuído os grupos indígenas aqui no Brasil. É claro que isso daqui eu não vou cobrar em prova para vocês de jeito nenhum, porque é muita coisa, mas para vocês terem uma noção, para vocês terem uma
uma forma de saber mais ou menos aonde que fica determinados tipos de grupos indígenas, porque a gente pensa em poucos índios, né? Mas a gente sabe da cultura indígena, mas não sabemos realmente quais são os grupos indígenas. Então é interessante vocês estarem lendo o nome desses grupos indígenas para vocês saberem e entenderem que existe vários grupos indígenas aqui no Brasil. Ok? Espera aí que eu vou ativar o som de vocês para vocês fazerem alguma pergunta, tá? Alguma pergunta? Não. Nada, nada? Não. Não. Vocês estão dormindo? É, professora. Não. Ai, professora. Professora, eu perdi metade da aula. Meu fone não tava indo. E agora tá tudo certo, né? Porque agora eu tô te escutando. Aham. A senhora podia me explicar. Não, a tia Eu vai gravar. escutei Essa aula vai ficar gravada, Matheus. Aí depois você dá uma olhada nela, tá? Tá. Eu vou enviar para vocês igual ontem. Lembra que eu mandei ontem para vocês no grupo? Essa é a nossa aula? Pois é, vai estar gravadinha para vocês. Tá certo? Tá bom. Então vamos continuar aí. Continuando lá na página 47, está falando sobre como que é, qual que é a forma dos índios viverem, né? Os índios, eles fazem vários utensílios. Vocês podem observar aí, tá vendo essa imagem? Bem interessante, né? E bem bonito também. Flechas, lanças para caçar. Eles também fabricavam canoas. Fabricam, desculpa. E instrumentos musicais, como maracá, tambor, a flauta. Dá para vocês verem direitinho aí. Toda aldeia, gente, do índio tem um chefe. E ele é chamado de cacique. E o chefe religioso das aldeias é chamado de pajé. Então, são coisas assim bem... deixa eu só admitir uma... São coisas que vocês realmente já sabem, né? Mas que é interessante vocês sublinharem enquanto eu estou falando, tá? No caso, eu quero que vocês sublinhem aí sobre a religião desses indígenas. No primeiro, segundo, no quarto parágrafo aí. Encontraram? No quarto parágrafo. A religião deles é panteísta xamântico, ou seja, é o conjunto de rituais que busca invocar espíritos do antepassado e também a crença de que os elementos da natureza são deuses como Jaci, que eles chamam a lua de Jaci, entendeu? O Tupã, o raio, e Guaraci é o sol. Então, os indígenas chamam o sol de Guaraci. É a crença deles. Entendeu? Durante as tarefas diárias, depende muito da idade de cada um dos indígenas. No caso, começa desde cedo, os que são os menores, eles desde cedo, esses menores são chamados, os meninos indígenas são chamados de curumins. Então, desde cedo, eles acompanham os pais na caça, na pesca, para aprenderem desde cedo como lidar com... Deixa eu só ativar o som aqui. Desde cedo, lidar com o trabalho que eles vão ter que exercer durante a vida. A educação indígena ela é bem prática e de acordo com a realidade da vida de cada tribo, certo? Cada tribo tem a sua realidade. Não é que todo mundo faz a mesma coisa, todas as tribos são iguais. Não, cada um tem a sua realidade, ok? Sublinha aí para mim, por favor, no último parágrafo dessa página 47, o seguinte... Eles aprendem, no caso os curumins, desde pequenos e de forma prática, tudo o que é preciso para viver na tribo. Costumam observar o que os adultos fazem
e vou treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o curumim junto para ele aprender. Então, quer dizer que desde pequeno eles estão acompanhando quem? O pai, tá? No caso, o menino, tá? Tá, os homens nas tribos indígenas, eles caçam, pescam, virando aí a página 48. Acompanhando. Os homens, então, eles caçam, pescam, fabricam armas, fabricam as canoas, os seus instrumentos, né? Então, e as mulheres? O que elas fazem? Elas plantam e colhem alimentos, fabricam animais de cerâmica. Quem já viu esses em livros, ou até mesmo viu em algum lugar, esses potes de cerâmica indígena? Quem já viajou aí? Eu. Todo mundo viajou? Quem foi em Porto Eu Seguro não. aí? Quem já foi em Porto Seguro? Eu também. Eu Ninguém foi em não. Porto Seguro? Eu não. Pois é, lá em Porto Já saí Seguro. do Brasil só uma vez. Ô, Brasil! Tudo errado. Já saí de Goiânia uma vez. Pois é, lá em Porto Seguro tem muito esses também já. trabalhos indígenas, né, gente? Tem muito disso, tá? Principalmente esses potes que as mulheres fabricam. Outra coisa que as mulheres fazem, gente, que elas preparam uma bebida, ela é feita de milho mastigado, que se chama cauim. E elas cuidam também da alimentação. Elas ficam na aldeia, certo? E cuidam. Deixa eu ativar aqui, admitir a Maria Eduarda. E eles cuidam e elas cuidam de todos os afazeres ali da casa, certo? E as meninas acompanham tudo isso também, assim como os meninos acompanham as mães, as mulheres, para também aprenderem, né? Quando crescer, vão ter que dar continuidade a tudo isso daí, ok? Alguma dúvida? Não tem dúvida? Tá. Não. As tribos indígenas, elas possuem uma relação, ela baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Sobre isso daí que é bem importante para vocês. Tá aí na página 48, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. Os indígenas, eles se comunicam em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também quando estabelecem alianças contra um inimigo comum. Então, quer dizer, professora, que as tribos, elas brigam entre si? Sim, se não concorda, briga sim. Tem eles chamam de guerras, né? E eles pintam o corpo, quando acontece esse tipo de coisa, eles pintam o corpo, ficam todos assim, bem, além dos instrumentos que eles usam, das armas que eles usam, eles também ficam pronto de corpo, de alma, de armas. Os indígenas, gente, gostam de música, de dança. As danças guerreiras se chamam coraçés. Tá vendo aí no terceiro parágrafo? Isso aí é importante vocês sublinharem. Os indígenas gostam de música e dança. As danças guerreiras se chamam coraçés. Eles estavam frequentemente em guerra contra as tribos vizinhas, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aí embaixo, para falar da sociedade, para a gente fechar sobre a sociedade indígena, sublinha, por favor, o último parágrafo. Inteiro? Oi? Inteiro? Calma. Acompanhe o que a tia vai ler. As sociedades indígenas foram se acabando porque se tentou fazer com que elas se comportassem do mesmo jeito que a sociedade colonizadora. Na verdade, não houve respeito à forma como os indígenas viviam. O que isso quer dizer? Quando os colonizadores portugueses chegaram aqui, eles queriam mudar a forma dos indígenas viverem, porque eles não concordavam com aquela maneira dos indígenas
viverem, entendeu? Então, o que eles queriam? Mudar tudo isso daí. E aí, com o tempo, os indígenas a cultura indígena foi não acabou totalmente, mas foi diminuindo, entendeu? Foi se perdendo essa cultura. Na página 49 fala bastante, é bem triste o final aí, eu quero que vocês sublinhem também na página 49, o seguinte, muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses. Outros se tornaram escravos dos portugueses e morriam por trabalhar em atividades forçadas. Eu até falei isso em sala para vocês, eu já cheguei a comentar isso em sala, talvez vocês não lembrem. Eu lembro. Eu lembro. Ainda. Eu também lembro. E ainda havia... Você lembra, menino? Gente, sem conversa entre vocês, tá? E ainda havia o combate contra os portugueses. Então, os indígenas, vocês acham que eles sofreram muito na época da colonização portuguesa? Sim. Muito, né? Muito. Sofreram muito. Alguns chegaram até morrer. Sofriam castigos, tudo porque os portugueses não aceitavam a cultura deles. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Não. Não mesmo? Não. Ô, tia. Alguns ainda parece que tá dormindo. Pedro, Tolentino. Tá com sono, Pedro? Ô, professora, quando a aula acabar, eu vou dormir de novo. Vai não, porque tem muita coisa hoje, tá? Gente, o que importa é que eu quero saber de vocês se vocês entenderam direitinho. É bem fácil a matéria, né? Bem fácil, mas ela precisa ser lida novamente por vocês, precisa ser estudada novamente, para vocês entenderem cada vez mais e absorverem mais o conteúdo, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter na página 50 aí, nós temos 3 páginas de exercício, 50, 51 e 52. Vocês vão responder essas 3 páginas aí para mim, que daqui a pouco eu volto, a gente finaliza aqui no Zoom, tá? Quem chegou agora, essa aula vai ficar gravada para vocês, eu vou enviar o link no grupo para vocês assistirem depois e estarem estudando, tá? Então, vocês vão responder essas 3 páginas aí pra tia e eu volto lá no WhatsApp do jeito que a gente faz todo dia, ok? Agora, eu vou passar também as correções das tarefas de casa que vocês fizeram, tá bom? Vou passar as correções, vocês corrigem primeiro as tarefas de casa, depois, aliás, antes de corrigirem, quem não postou as tarefas de casa vai postar para mim a tarefa, façam a correção e depois de fazer a correção, façam essas atividades aí, essas 3 páginas de história, ok? Daqui a pouco a gente se fala, então. Beijo grande, encerrando a aula agora, tá? Tchau. Tá bom. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.